Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui com vocês, um dia chuvoso e muitos jovens aqui presentes, alegria. Pastor Marcos, Deus abençoe, obrigado, Marquinhos também. Prazer estar com vocês, como eu disse. Hoje eu estou acompanhado também da minha noiva, Bia está aqui, e a mãe dela, minha sogra, a irmã Cristiane. Que bom que a gente veio hoje para a igreja para poder ouvir a palavra do Senhor, ouvir o que Deus quer falar com a gente. E eu confesso para vocês que a mensagem toda, ela já foi exposta aqui, desde o começo do culto, pastor. Eu vi vários pontos da mensagem sendo ditos, antes mesmo de eu começar a falar hoje aqui. A gente já falou sobre o fato de que precisamos dar ouvido às pessoas certas, sobre ter cuidado, sobre quem nos influencia, já pensamos aqui. E agora a gente parou para pensar nessa peça que foi apresentada aqui, sobre o fato de que as nossas razões, as nossas convicções, as nossas certezas, na verdade, vão nos levar para um lugar não muito bom na nossa vida. E é basicamente isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. E também nós pensamos sobre a ideia de que devemos buscar as coisas do alto. Já pensamos isso aqui hoje. Nós vamos completar o texto falando sobre isso. Quero lhe convidar a abrir a Bíblia lá na carta aos Filipenses, capítulo 3. Um texto que eu tenho pregado em diversos lugares por onde eu passo. Se você já me viu pregar nesse texto, eu acho que você vai ver coisas novas, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E eu gosto muito desse texto, pastor, porque o apóstolo Paulo nos desafia muito, muito acerca do que devemos fazer na nossa caminhada com Deus. A carta aos Filipenses foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo em uma condição em que a igreja estava vivendo um pouco abatida e angustiada pelo fato de que, especialmente Paulo ou os demais cristãos, estavam passando por uma grande privação, perseguição, um tempo muito duro para os crentes naquela época. E Paulo escreve essa carta rogando aos irmãos que tenham a alegria e o prazer de servir ao Senhor. Inclusive, essa carta é conhecida como a carta da alegria, porque o apóstolo Paulo exatamente recomenda aos crentes daquela época que se alegrem no Senhor, mesmo se estiverem passando por tempos difíceis, que se alegrem no Senhor, mesmo se estiverem passando por uma situação de perseguição, de tribulação, por uma situação que não seja tão confortável ao seu coração. E eu tenho a impressão que nós estamos vivendo esses dias hoje também. Ser crente não é uma tarefa muito fácil, nunca foi. E eu tenho a impressão que hoje é ainda mais difícil para a gente permanecer não sendo fiel a Deus, porque isso depende muito de como o nosso coração está disposto para servir ao Senhor. Mas é difícil para a gente demonstrar, viver a nossa fé de forma genuína no meio que nós estamos inseridos, na sociedade que nós estamos inseridos, porque não é uma novidade de hoje, desde a época do Novo Testamento, inclusive, e por isso que a gente tem esse texto escrito, mas eu tenho a impressão que hoje está um pouco mais acentuado a questão da perseguição, o quanto é difícil para a gente hoje demonstrar ou expressar a razão da nossa fé. Eu, há pouco tempo, estava na universidade e eu experimentei na pele como era difícil a gente se mostrar diferente, como era difícil para a gente se colocar, não porque a gente não tinha ali a condição necessária, mas porque somente pelo fato da gente se mostrar que pensa um pouco diferente do que o mundo hoje propõe, a gente já é logo hostilizado, a gente já é tido logo como alguém que está pensando errado, somos colocados como alguém que não sabe o que está dizendo. Para vocês terem uma noção, por uma questão que eu discordei, que tinha a ver com a minha fé, enquanto eu fazia o curso de biologia, eu fui colocado como uma pessoa que não serviria para ser professor de biologia. Eu não sei o que você está fazendo aqui na faculdade, foi o que eu ouvi falar. Só porque eu disse que Deus fez o homem e a mulher, só. Uma coisa simples, básica na vida. E como eu disse, o apóstolo Paulo passou por grandes dificuldades na sua vida, inclusive ele começa essa carta escrevendo, dizendo aos irmãos que o fato dele estar preso não deveria ser motivo de tristeza, mas sim de alegria por saber que ele estava preso, por pregar o evangelho e por viver de fato a fé no Senhor Jesus.
Ele chega agora no capítulo 3 e diz o seguinte: meus irmãos, quantas outras coisas alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós, os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar, e se de alguma coisa pensai de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Irmãos, sede meus imitadores, e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós, porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Como eu disse, esse é um texto que me desafia muito como cristão. Me desafia porque o apóstolo Paulo me faz entender, a partir do que nós acabamos de ler aqui, que tudo aquilo que a gente vê, que a gente enxerga aqui nesse tempo, tudo aquilo que a gente passa, não faz sentido para nós, a não ser que todas as coisas estejam baseadas naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, tem preparado para a nossa vida. Como eu disse, o apóstolo Paulo começa esse capítulo encorajando os irmãos a se alegrarem em meio a uma situação desafiadora na sua vida. Ele começa dizendo, alegrem-se no Senhor. Esqueça nesse negócio de tribulação, de perseguição, de dificuldade. Se preocupe com aquilo que o Senhor está propondo para a vida de vocês. E eu quero começar esse momento reflexivo aqui com vocês, exatamente dizendo isso, especialmente para os jovens. Mas não quer dizer que os de cabeça branca estejam fora do que eu vou dizer, tá certo? Mas especialmente para você, jovem. Talvez seja difícil permanecer fiel. Talvez não seja uma tarefa fácil, como eu disse, nos nossos dias hoje, você reafirmar a sua fé.
É fácil a gente dizer que é cristão quando a gente se molda às questões aos padrões da sociedade do nosso tempo de hoje. É fácil você ser crente modinha. Não é difícil. É fácil você ser crente de uma igreja sem nenhum tipo de preconceito com quem pinta a igreja de parede preta. Tá? Ser crente de igreja de parede preta é muito fácil. Essa igreja, pastor, que diz assim, não, vem aqui, e aí você pode ter um bloco de carnaval cristão, fica aqui na igreja e você pode ter a sua relação sexual do jeito que você acha que tem que ser. Vem aqui para a igreja, mesmo você sendo homossexual, não precisa mudar, Deus ama a todos. Esse tipo de evangelho é muito fácil. Ser cristão assim é fácil. Agora, ser cristão, como de fato a palavra do Senhor nos ensina, que nos ensina exatamente a abrir mão, muitas vezes, da nossa própria razão, daquilo que a gente acha que é o melhor para a gente até. Se a gente for basear a nossa vida em ser cristão, genuíno, fiel ao que o Senhor espera da nossa vida, a gente vai passar por dias difíceis. A gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por uma situação de confronto, desafio na nossa vida. E é exatamente nesse momento aqui que Paulo diz, alegrem-se no Senhor. Não se apegue a essas coisas. Não se preocupe com o pensamento contrário. Não tenha medo de ser diferente. É basicamente isso que Paulo está dizendo aqui. Alegrem-se no Senhor. Deixa a perseguição para lá. Deixa o tempo difícil para lá. Deixa a angústia que talvez você esteja passando por ser fiel. Deixa a tristeza que talvez esteja sendo produzida no seu coração por você ser fiel. Deixe as dores da fidelidade que você tem ser produzido na sua vida e se alegre. Se alegre. Porque, meus irmãos, se você for parar para pensar, o que será que foi mais difícil, ou o que é mais difícil para a gente nessa vida? Será que é mais difícil para a gente ser fiel e passar, talvez, por uma negação no nosso meio? Ou será que é mais difícil para a gente morrer numa cruz? Com certeza para a gente é mais fácil ser negado. Com certeza para a gente é mais fácil só ser rejeitado no nosso meio. Mas eu quero lembrar para você que Jesus morreu na cruz. E nenhum de nós aqui ainda, nunca passaremos, ou talvez nunca iremos passar, por um sofrimento tão grande quanto Jesus passou por nós. E é por isso que Paulo, revestido de toda a sabedoria, ele diz, olha, os sofrimentos que o Evangelho nos traz é apenas uma consequência positiva para a nossa vida. Porque se hoje eu estou preso, se hoje eu estou passando por perseguição, é porque eu estou vivendo o Evangelho, pregando, falando do amor de Deus. É porque o amor de Deus hoje me alcançou. E eu acho que esse é o nosso grande desafio como juventude batista hoje, como juventude cristã. A JBB está propondo a gente pensar o mês da juventude num tudo novo de novo. E o tudo novo que a JBB propõe não é a gente fazer um movimento de algo inédito, de algo inusitado. O tudo novo é você se permitir ser usado por Deus, através da ação, do derramar do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida. E cada um de nós que já fomos alcançados, que já temos o Espírito Santo do Senhor sobre nós, cada um de nós que entregamos a nossa vida a Jesus, somos instrumentos do Senhor onde quer que a gente esteja. E para ser instrumento de Deus, para ser usado pelo Senhor, para experimentar o derramar do Espírito Santo de Deus, nós não podemos ser mais do mesmo. Nós não podemos ser como todo mundo é. Nós não podemos ser como os outros. Você já ouviu a expressão, talvez a sua mãe já tenha dito isso, né? Você não é todo mundo. Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão. Olha aí. Mas maninha, todo mundo vai. Você não é todo mundo? É exatamente isso que Jesus está dizendo para a gente. Quando o pastor Marcos está propondo para você pensar em não ter medo de ser diferente, ele está dizendo o seguinte, você não é todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Você pensa diferente, você tem um modo de vida diferente, você age diferente, você fala diferente. E isso não deve causar medo em vocês. Isso não deve ser motivo de parar vocês. Isso não deve ser uma barreira na vida de vocês. Pelo contrário, tenha isso como uma coragem, como uma motivação de vida. Sabe por quê?
Porque importa muito mais para nós aquilo que o Senhor preparou do que o que esse mundo nos oferece. Não tenha dúvida disso. Por isso que Paulo diz assim: cuidado com os cães, cuidado com os falsos, esses falsos obreiros, que estão ensinando qualquer coisa por aí. Cuidado, vou usar aqui na linguagem nossa, de agora, desse tempo. Cuidado com os influencers da vida. Cuidado com os gospels. Os gospels, como é a palavra no plural? Acho que é gospels mesmo, né? Cuidado com os gospels do mercado. Cuidado. Cuidado com as pessoas que você escuta e você acha que é nele que está a verdade, que é nele que está a razão. Cuidado com quem tem influenciado a sua vida. Se eu fosse parar para perguntar, na verdade pedir para você fazer uma análise, quando você abre o seu aplicativo de streaming lá, naquela aba que fica continue assistindo, qual o conteúdo que você está consumindo? Na sua biblioteca ou no seu Kindle, quais os livros que você tem lido? Quando você abre o Instagram e vai lá na sua aba de seguindo, quem são as pessoas que você está seguindo? E deixa eu ser um pouquinho mais profundo. Quando o seu pastor lhe ensina ou lhe aconselha sobre alguma coisa, e de repente você abre o seu telefone e vê um outro pastor dizendo diferente, a quem você vai dar ouvidos? Não ter medo de ser diferente é você aceitar a verdade que somente Cristo é na sua vida, mesmo que ela doa, mesmo que para você seja um incômodo, mesmo que para você não seja tão confortável você ouvir aquilo e sair com um coração pleno de alegria. Vale a pena você ser diferente e dar ouvidos exatamente ao que verdadeiramente importa, ao que de fato é a verdade do Senhor para a sua vida. Por isso que Paulo diz, cuidado com os cães. Tem muita gente, o mundo é mau, o mundo é muito hostil para a nossa fé, e se a gente não tiver cuidado, a gente vai ser levado por qualquer coisa que a gente escutar aí, ó. A gente vai ser influenciado por qualquer pessoa que se ache que tem o pleno conhecimento teológico. Deixa eu dizer aqui para você, eu sou pastor há 5 anos, eu fiz a faculdade, o curso de teologia, eu tenho me empenhado para continuar estudando, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, mas eu digo para você, eu sou aquela pessoa que é mais suscetível a errar. Eu posso me enganar a qualquer momento. Eu me esforço para não errar no que eu falo, mas eu posso errar. Por isso, tudo que você ouvir, filtre. Tudo que você ouvir, analise. Compare com a Bíblia. Agora, sabe qual é o problema, pastor? É porque nem todo mundo conhece a Bíblia. Nem todo mundo sabe o que é que a palavra do Senhor diz. E é por isso que tem tanta gente caindo no conto da carochinha, do digital influencer, desses gospel, que acha que a liberdade que o Espírito Santo de Deus dá para a gente é a liberdade de você fazer o que quer. Não é isso. A liberdade do Espírito é a liberdade que nos liberta da escravidão do pecado, que nos liberta de nós mesmos. Você só vai saber isso se você ler a Bíblia, se você for conhecedor da palavra de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros, cuidado com os enganadores. Para você ser diferente, você precisa saber a quem você vai dar ouvidos, você precisa saber sobre o que é verdade e sobre o que não é verdade. E aí Paulo vai seguir dizendo que se fosse para basear o seu conhecimento e a sua vida na sua própria razão, na sua própria carne, ele era a pessoa que mais poderia fazer isso. E exatamente hoje, o nosso maior desafio hoje, é a gente abrir mão da razão,
é a gente abrir mão dos nossos conceitos, é a gente abrir mão daquilo que para a gente é a verdade. Paulo começa a trazer as credenciais dele ali. Paulo começa a dizer, olha, eu fui fariseu, eu sou de Israel, eu sou hebreu de nascença, fui circuncidado. Paulo era aquele cara top, que estudava, conhecedor da palavra. Aliás, conhecedor da palavra, ele conhecia a palavra. Sabe o que foi que Paulo fez com tudo isso? Ele começou a dizer que, para ele, tudo aquilo não passava de lixo, de escória. Tudo aquilo não passava de esterco para ele. O lucro para ele agora era viver para Cristo. Era permitir com que a verdade soberana do Evangelho moldasse a sua vida. Era permitir com que a vontade de Deus seja o que direcione os seus passos. Paulo entendeu que nada nesse mundo fazia sentido a não ser estar no centro da vontade de Deus. E aí eu pergunto para você, o que é que tem conduzido os seus passos? O que tem dado sentido à sua vida? Qual é a razão da sua existência? A quem você tem dado ouvidos? O que é que tem baseado a sua fé? São perguntas necessárias para que você, jovem, faça. Tem muitos aqui que estão vivenciando um momento crucial na sua caminhada de fé, aprendendo sobre o que é a fé genuína em Cristo, aprendendo sobre o que é ser cristão. E se você crescer na razoabilidade da sua fé, sendo raso ali, você vai crescer fraco, e qualquer coisa que surgir sobre a sua vida irá lhe destruir, lhe derrubar, vai influenciar o seu coração, a sua mente. Por isso, o primeiro exercício que você precisa fazer é se esvaziar de si, é entender que você é nada diante de Cristo. É entender que as suas amizades são nada diante daquilo que Jesus é para você. É entender que aquilo que você acha que é verdade não é nada diante da verdade que Cristo é na nossa vida. Nós estamos pensando na igreja durante todo esse mês sobre o fato de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se não for por Jesus, ninguém chegará ao céu. O Evangelho do Senhor é um só, de Gênesis a Apocalipse, a palavra prega uma coisa só. Aqui em Paulo não é diferente. Se a nossa verdade, se a verdade da nossa vida não for Jesus, nós não chegaremos ao céu, nós não iremos para lugar algum. Sabe por quê? Porque nós não seremos diferentes. Se Cristo não for a verdade da nossa vida, se o que baseia a nossa vida não for aquilo que Cristo disse que deveríamos ser, nós não iremos para o céu, nós não estaremos sendo diferentes, porque estaremos sendo levados pelo pensamento do tempo atual, desse momento de agora. Você vai acreditar que casamento é algo relativo, você vai acreditar que a sua sexualidade não há definição, você vai acreditar sobre muita coisa que o mundo está pregando hoje que não faz mais sentido para a gente. Sabe, tem muita gente hoje sofrendo, passando por uma situação de angústia na sua vida. Tem muita gente passando por situações, por problemas, inclusive psicológicos na sua vida, porque esqueceram o que é que na verdade faz sentido para nós. O que faz sentido na vida. Não estou aqui dizendo que quem tem problema psicológico é porque não tem Cristo na sua vida, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós baseamos a nossa vida somente nesse tempo, nesse mundo, nas coisas terrenas. E como tudo isso aqui é falho, como tudo isso aqui é vão, como tudo isso aqui é passageiro, a gente acaba mergulhando em uma efemeridade extrema na nossa vida, onde nada mais faz sentido, onde a gente esquece o que de fato importa para nós. Paulo está deixando claro, ele era um homem extremamente capacitado, reconhecido, mas Paulo viveu o pior da realidade humana. Paulo foi perseguido, foi preso, foi humilhado, porque ele sabia que o que mais importava para ele era ser diferente, mesmo que tudo dissesse o contrário, ele permanecia firme diante do Senhor. Não eram as suas convicções, não era a sua profissão, não era o seu conhecimento, não era nada nesse tempo que importava para Paulo,
mas o que importava para ele era estar no centro da vontade de Deus. Por isso que ele disse, versículo 8, sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Deixa eu dizer para você, meu jovem, Cristo é maior que tudo nessa vida. Cristo é maior que tudo em nós. Cristo é maior do que as nossas amizades. Cristo é maior do que aquilo que a gente acha que é correto. Cristo é maior do que os seus desejos. Cristo é maior do que a sua mente. Cristo é maior que tudo. O Senhor Jesus está num nível altamente elevado. Nós somos pequenos diante do Senhor. Somos pequenos diante de Cristo. Na verdade, somos nada diante daquilo que o Senhor é para nós. E por que a gente não dedicar a nossa vida a ser diferente, fazendo aquilo que Cristo espera de nós? Porque a gente querer se conformar, se moldar, ou querer viver como aqueles que não têm Cristo como o Senhor da sua vida? Porque muitas vezes nós abrimos mão da verdade que é Cristo para viver a verdade de quem está do nosso lado, que não sabe nada, que não conhece a Jesus. Isso é desafiador para a gente. Não é bom para a gente isso. Não é bom para nós. O fato é, Cristo deve estar acima de tudo em nossa vida. Cristo deve estar acima de tudo sobre cada um de nós. Não se limite a achar que você é suficiente. Não se limite a achar que você pode tudo. Ou que a razão da vida está em você. Não está. Está em Cristo. E sabe o que é melhor de tudo isso? E também desafiador para a gente é que quando a gente olha e vê tudo isso que Cristo é, a gente percebe que até Ele mesmo se humilhou. Até Ele mesmo experimentou algo terrível por amor a nós. Se você voltar um pouquinho no capítulo anterior desse texto, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos, olha, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. Porque Ele mesmo sendo Deus, Ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas antes esvaziou de si, se tornou homem, assumiu uma posição que não era dele, que não era para ele. Ele assumiu uma posição humana, se humilhou e obedeceu ao Pai até a morte de cruz. E aí eu fico pensando como a gente é ousado na nossa vida. Eu fico pensando como a gente é corajoso para fazer o que é errado. Sabe por quê? Porque se Cristo, sendo Deus, fez isso, se humilhou, veio ao mundo, morreu por nós, muitas vezes a gente não quer fazer o mínimo esforço. Muitas vezes a gente não quer abrir mão de uma simples coisinha nossa para fazer a vontade de Deus. A gente não quer ser diferente, porque a gente acha que ser diferente a gente vai ficar fora da caixinha. Que seja para você ficar fora da caixinha, que seja para você ser desafiador, mas que você obedeça a Deus, mas que você faça o que Deus quer. Pare para pensar, Jesus fez algo muito pior. Jesus experimentou algo muito pior por amor a vocês. Jesus morreu na cruz por vocês. Jesus sofreu por vocês. Foi perseguido por vocês. Foi humilhado por vocês. E por quê? Porque a gente não consegue fazer o mínimo que obedecer à voz de Deus.
Porque a gente não consegue fazer o mínimo, que é ser diferente em um tempo conturbado que caminha longe do Senhor, em que nós estamos vivendo hoje. A única coisa que o Senhor espera de nós é que você seja nova criatura. E o melhor de tudo é que isso não depende de nós, depende dEle. É Ele que proporciona isso na vida da gente. É Ele que fez tudo isso para que possamos ter a nossa nova vida, para que possamos viver diferente. Através do Seu Espírito Santo é que a gente consegue ser diferente. Mas esse mínimo que a gente precisa fazer, a gente não faz. A gente nega, muitas vezes. A gente diz não para Deus, muitas vezes. Só para não ser diferente. Só para ser igual. Eu não sei se você já parou para pensar, ser igual é algo muito... Não faz sentido ser igual. Quando você é igual, você fica como todo mundo. Não existe destaque. Ser diferente é você se destacar. É você estar em evidência. E o bom para a gente é que se destacar e estar em evidência é porque Cristo é visto em nós. É porque Cristo é visto em nossa vida. Quando a gente é diferente, Cristo é visto em nós. E já pensou que privilégio é Cristo ser visto pela nossa vida, através da nossa vida? Já pensou como é bom alguém olhar para você e ver Cristo em você? Por isso que Paulo vai chegar no texto e vai dizer, olha, não é que eu já tenha alcançado a perfeição, não. Não é que eu já tenho alcançado o ponto máximo da minha fé. Ainda tem muito ainda para fazer, mas eu estou caminhando, prosseguindo para o que de fato importa. Deixando tudo que ficou para trás, lá atrás, prosseguindo para o alvo que é Cristo. É só isso que a gente precisa fazer. Prosseguir para o alvo que é Cristo. Sem olhar para os lados. Sem querer olhar para trás. Entendendo que Jesus Cristo, Ele tem o melhor para a nossa vida. Eu gosto muito das cartas de Paulo. E Paulo vai dizer que, no capítulo 8 de Romanos, que aquilo que o Senhor está preparando para nós, não se compara ao que nós estamos passando nesse tempo aqui agora. Não se compara a nenhum tipo de sofrimento, não se compara a nenhum tipo de dor, não se compara a nada que esse mundo pode nos apresentar. Por isso, eu quero fazer uma reflexão com você hoje, dentre tantas que talvez já fizemos aqui. Será que vale a pena você ser mais um? Será que vale a pena você ser mais um do mesmo? Será que vale a pena você querer ser todo mundo? Em detrimento da sua salvação? Será que vale a pena você não ser diferente, você ser igual aos outros, e você abrir mão daquilo que o Senhor está preparando para você? Daquilo que o Senhor tem para dar a você? A salvação é algo tão bom, é algo tão maravilhoso para nós. E a prova disso é que muitos já morreram por causa disso. Muitos já morreram por causa da fé. Muitos já perderam a própria vida por amor a Cristo. E aí eu pergunto a vocês hoje, será que vocês estão dispostos a ser diferentes? Será que vocês estão dispostos a viver a diferença no meio onde vocês estão? Não porque vocês serão taxados como quadrados, mas porque para vocês importa mais aquilo que o Senhor está preparando. Não porque vocês irão receber a recompensa ou o reconhecimento do pastor Marcos, mas porque Cristo, no dia que Ele voltar, Ele vai olhar para vocês e vai dizer assim, vinde a mim, benditos de meu Pai. Será que vocês estão prontos para viver esse momento? Será que vocês de fato são corajosos para não querer ser igual aos outros? O apóstolo Paulo era um homem de muita certeza na sua vida. Era um homem de muita convicção, por isso que ele disse, considero tudo isso para mim como perda, porque o que é para mim lucro é Cristo. O que para mim importa é Jesus Cristo.
é fazer a vontade de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. Quero que você faça essa reflexão com você hoje. Queria muito que você saísse daqui hoje pensando se você de fato está sendo diferente ou se você está sendo mais um no meio. Porque agora chegou o momento do texto em que a gente vai pensar exatamente na diferença, literalmente na diferença que existe entre aqueles que irão para o céu e aqueles que não irão para o céu. A partir do versículo 17, Paulo vai dizer: irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Paulo está pedindo para os irmãos prestar atenção naqueles que são fiéis ao Senhor. E ele segue dizendo o seguinte: o fim deles, desses que são inimigos da cruz, é a perdição. O Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Essa é a primeira realidade. Eu queria que você guardasse esse texto. A segunda realidade é o seguinte, tá? A partir do versículo 20, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Duas realidades aqui, duas questões diferentes uma da outra. Primeiro, o apóstolo Paulo fala sobre aqueles que são inimigos da cruz. Aqueles que são inimigos de Cristo. Aqueles que não fazem o que Deus quer que seja feito. Talvez para contextualizar de forma bem aplicável aqui no nosso contexto, aqueles que são mais um do mesmo. O Deus deles é o seu estômago, eles se vangloriam naquilo que é vergonhoso. E eu queria que você parasse para prestar atenção comigo, se não é exatamente o tempo que a gente está vivendo hoje. A Igreja de Cristo está, além de todos os sofrimentos inerentes à sua fé, tem sofrido por causa de muitos que no meio dela tem pregado uma glória própria de homens. Muitos têm pregado o Evangelho que a única coisa que alimenta é o estômago daqueles que mesmo pregam. Muita gente está se enganando, achando que vai para o céu, mas estão vivendo para si. Tem muita gente se gloriando do que é vergonhoso. Tem muita gente achando que é bonito ser errado. Tem muita gente achando que é a coisa mais bela do mundo fazer o que a Bíblia diz que não deve ser feito. Tem gente achando que pecado é o que Deus quer que a pessoa faça. Isso é vergonhoso. Tem gente se vangloriando naquilo que é vergonhoso. Naquilo que a palavra do Senhor diz que não devemos fazer. Essa é uma realidade, mas quem é diferente está com os olhos, com a mente focada lá no céu, porque sabe que o Senhor está preparando um lugar lá no céu, que é algo que nem se compara a esse tempo, que é algo que não pode ser comparado a nada que a gente acha que vê, que consegue enxergar nesse tempo. O Senhor tem algo muito maior para nós, o Senhor tem algo muito maior para você, querido jovem. Mas se você continuar sendo mais um do mesmo, você não irá desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para você. O poder do Senhor atua sobre a nossa vida com eficácia, é o que o texto acabou de dizer para a gente, que a gente leu. O poder do Senhor nos transforma, nos dará um corpo glorificado. Esse corpo que nós passamos por humilhação, esse corpo que nós sofremos aqui por ser fiel ao Senhor, será transformado, revestido, porque o poder de Deus é eficaz sobre a nossa vida, para nos recompensar, para nos dar a sua glória. Mas se a gente tem o nosso estômago
como o nosso Deus, se nos gloriamos daquilo que é vergonhoso, nós não iremos desfrutar dessa beleza que o Evangelho do Senhor produz em nós. Por isso, eu garanto a você, vale a pena ser diferente. A nossa pátria está no céu. Por isso, devemos fazer a diferença aqui na terra. Não se apegando às coisas desse mundo, não se apegando às coisas terrenas, mas entendendo que o que mais importa para nós é o que o Senhor está preparando, que o Senhor tem preparado para nós. A glória da sua salvação, a glória da morada que Ele preparou para cada um de nós. Por isso eu quero encerrar levando você a refletir se de fato você está sendo diferente ou não. Se de fato você está fazendo a diferença onde você está ou não. Quero dizer, se você está sendo mais um do mesmo, e isso aí não sou eu quem diz, é a palavra do Senhor. Se você está vivendo como se Cristo não tivesse morrido por você, se você está deixando ser levado pelas coisas desse mundo, se você não faz a diferença onde você está, você é um inimigo da cruz. Você é um inimigo daquilo que Deus espera que você seja. Você não vai para o céu. Você não tem a sua pátria no céu. Você é um cidadão daqui, dessa terra. Eu sou cidadão do céu. A minha pátria é o céu. O meu lugar é o céu. Por isso que eu não tenho medo de dizer o que eu penso. Por isso que eu não tenho medo de expressar a minha fé. Por isso que eu não tenho medo de por onde eu chegar eu dizer, eu sou cristão. Vocês não têm noção do ambiente hostil em que eu estava na época da universidade. Eu era aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E quem frequenta a Universidade Federal sabe o quão hostil é aquele ambiente para a gente que é cristão. Mas esse ambiente hostil não diminuiu aquilo que eu pensava sobre Cristo. Esse ambiente hostil não me fez desistir de continuar acreditando no que eu sabia que era a verdade. A verdade que é Cristo. Talvez o seu ambiente não seja a universidade, talvez o seu ambiente seja a sua própria casa. Existem muitos cristãos que lutam contra a própria família para permanecer fiel ao Senhor. Deixa eu dizer aqui para você, a palavra do Senhor nos diz que nem mesmo os nossos pais, os nossos irmãos são mais importantes do que aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, do que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor Jesus, quando Ele estava aqui ensinando, Ele disse, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, talvez você já saiba o que é. É você renunciar às suas vontades, renunciar às suas razões. Tomar a cruz, sabe o que é? Não é você morrer na cruz. Tomar a cruz é você assumir o propósito de Deus na sua vida. Tomar a cruz é você se tornar participante daquilo que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida. E talvez essa seja a diferença que você precisa fazer nos seus dias hoje. É você somente dizer sim para o que Deus está propondo para você. Talvez fazer a diferença para você é você ouvir a voz de Deus e dizer, Senhor, me usa como o Senhor quer. Faz na minha vida de acordo com a tua vontade. É você renunciar a si mesmo,
Porque você entende que não é o que você quer que mais importa, mas o que Deus quer que você faça que mais importa. Meu irmão, fazer a diferença nada mais é do que estar no centro da vontade de Deus, do que você viver o novo de Deus na sua vida, você experimentar o derramar do Espírito e viver isso como verdade na sua vida. Se o Espírito Santo de Deus está em você, você não pode ser mais um do mesmo. Por isso eu quero fazer aqui um desafio para você que está com a gente hoje. Você que entende que precisa, de fato, assumir essa sua diferença do mundo. Você que entende que precisa viver diferente de como o mundo tem pedido para você viver. Isso é um termo às vezes clichê, né? Não seja como o mundo. Aí muita gente diz, você é extraterrestre. Não é sobre isso. Não ser como o mundo é você fazer a diferença onde você está. É você fazer como Cristo pediu que você fizesse. É você não se contaminar com o mundo mesmo estando no mundo. Isso é ser diferente. Se você entendeu que precisa ser isso, que você precisa fazer a diferença, que você precisa assumir a sua identidade de diferença em Cristo, eu vou pedir que você fique de pé onde você está nesse momento, para a gente orar pela sua vida.